está falando de coisas que a gente gostaria que acontecesse e não aconteceu. Esse ano, né? Então eu poderia falar 1000 coisas aqui, mas nada melhor do que a prática, né? Então eu queria fazer uma live às 9 horas, não aconteceu. Não aconteceu. Vai acontecer agora. Agora, às 10 e 15. Então, e aí, o que eu fiz? Eu perdi a cabeça? Não, é tentar resolver o problema, Pronto. né? Então, o que acontece? Isso acontece muito na minha área, sabia, professor? Porque na minha área, vamos supor... Tecnologia, né? Ué. Uma mesa de som parou. E aí, o senhor vai ficar bravo comigo? Barata, corre lá, tenta resolver. Agora, se eu ficar lá de braço cruzado, aí sim, o senhor vai olhar em mim e falar assim, poxa, Barata, a mesa parou, o som parou, e você não correu atrás de resolver. Aí sim. Mas é desse jeito. Primeiro vocês começam, depois vocês melhoram. Você gostou dessa? Essa eu nunca esqueci, cara. É uma frase que me impacta toda vez. Até quando eu erro igual hoje. Sim. Eu sei que são coisas que acontecem e que você pode ter certeza que o tempo vai fazer com que aquilo ali não aconteça novamente. Então ficou aqui o que hoje? Uma experiência. Eu acho que às vezes quem às vezes vê eu pegando e fazendo vídeo, tudo, né? Você nem imagina o que é você ter um certo domínio das tecnologias para você poder usar e depois para você acompanhar impulsionamento, detalhes de Instagram, de Facebook, de TikTok, de YouTube, utilizar plataformas como eu utilizo o Zoom, como eu utilizo... Nossa, é tanta coisa para gravar. O próprio OBS que veio para ajudar OBS, a gente, né, cara? OBS, O OBS então, é uma maravilha. Só que então essas coisas assim, às vezes as pessoas nem imaginam, o que é por trás um bastidor para você. E o quão trabalhoso é. E tem que estudar muito, né? Tem. E não é a verdade, não é o meu principal, né? Tanto que eu estou fazendo tudo isso para quê? Para falar do dinheiro que desaparece, que não aparece. Olha só, né? Olha tanto de coisa que eu tive que fazer para falar de uma coisa. Será que não dá para eu fazer somente aquilo que eu gostaria de fazer? Mas não é legal, pessoal, que assim, o senhor falou uma coisa legal, porque imagina se tudo também, é até bom o senhor falar isso das empresas, imagina se tudo a gente ter que depender de uma pessoa, por exemplo, para a sua empresa funcionar. O senhor imagina se hoje o senhor precisasse de um técnico aqui para estar resolvendo isso aí. Às vezes a sua live não ia rolar. Sim. E o senhor fez o quê? Buscou o quê? Conhecimento. Sim. Então, pessoal, na sua área, independente do seu ramo, busca conhecimento, porque você não fica refém de ninguém. Hoje foi a maior prova disso. O conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho hoje no OBS, porque eu uso nas minhas lives... Tardou, mas não faltou. É isso, e resolveu o problema. Pessoal, então vamos lá. Pessoal, para quem começou agora a gente vai resumir aqui. Agora é para valer. Agora para valer. A gente estava assim, no raciocínio assim, 1 ano, vocês têm uma empresa... Entra ano, sai ano, 1 ano, o mesmo faturamento. Ou até caindo. O que fazer, professor? Tá. Eu fiz até... Olha só o que eu fiz. Na verdade, eu fiquei... Porque tem coisa que eu já não procuro... Há muitos anos que eu nem procuro em livro. Eu fico pensando o seguinte, como é que faz para resolver? Aí, onde é que você vai buscar informação? Eu vou buscar informação aqui dentro. Porque quando eu estava nessa situação... eu buscava principalmente aqui, é claro que hoje eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um arsenal de coisas que eu li que me ajuda a purificar a forma de pensar, né? Mas então, eu estava lembrando o seguinte, Paulo Henrique, vamos chamar de resultado, olha, tem alguém que ficou 1 ano, o faturamento está igual, é o mesmo resultado, E depois de 1 ano chegou à conclusão que não está gostando daquilo. Ou de repente foi o momento que teve de desabafar. Agora que apareceu alguém, eu nem sabia que eu tinha com quem desabafar sobre isso. E tem situação que cai ainda. Tá bom. Então aí vem um detalhe, como se fizesse... Você está gostando desse resultado? É claro que não. Agora tem que lembrar que o resultado que a gente tem é o que saiu da nossa cabeça. É o que a gente dá conta de fazer. Certo? Então, o resultado que você tem é o resultado, é a expressão dos seus hábitos e comportamento, da sua forma de pensar. Certo? E por que ainda não chegou daquele jeito? É porque está faltando alguma coisa. Eu gosto muito dessa expressão, para mim é mais recente, não, isso não é culpa sua. Como não é culpa minha? Porque se você soubesse
aquilo que eu posso te falar, você não estaria nessa situação. Por quê? Porque você estaria pensando de uma forma diferente. Forma de pensar diferente, resultado diferente. Então, existe uma lógica. Agora, tem um detalhe que eu acho interessante, que é o seguinte. As pessoas não gostam que alguém dê palpite nos seus hábitos e nos seus comportamentos. Uma das coisas que as pessoas mais gostam é o seguinte, não, porque eu sou assim. Isso parece até encontro de quando começa um relacionamento. Justamente. Então senta os dois pretendentes numa mesa e vamos ver se vai rolar. E aí, basicamente, qual que é a copy qual que é a narrativa daquele dia? Ela diz, porque eu sou assim. Aí ele diz, porque eu sou assim. Então, cada um é de um jeito, certo? E tem o maior orgulho de falar do jeito que é. Que é, né? É. Agora, na hora que eu pego e falo assim, bem, então quer dizer que você tem um resultado que você não gosta durante um ano. Porque você é assim. Não é bem por aí, né? Aí a pessoa vai dizer, não é bem assim. Então, é que... ué, é o resultado que você tem, ué. Resultado que Não tem. é o resultado que eu tenho. Né? O que Então... o que o senhor anda vendo, professor, que está acontecendo nesse contexto nosso aqui? Por exemplo, independente da área, por que a pessoa está caindo o faturamento dentro do ano, ou porque o mesmo faturamento entra ano, sai ano? Você acha que é as formas, o mercado que vai mudando? O que o senhor, assim... Tá. Então, eu vou seguir aquela linha. O resultado que você não tem é o resultado de conhecimento que você ainda não tem. E isso não é culpa sua, mas é falta de um conhecimento que, se você já tivesse, provavelmente isso não estaria dessa forma ou já estaria diminuindo. Certo? Por que eu falo isso? Porque empreendedorismo é erro e acerto, você vai testando, tá? Então, talvez uma das primeiras coisas que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei a empreender e passava 1 ano, 2, 3, 4, é de construir ciclo. Ciclo de conferência. Eu costumo até fazer umas brincadeiras assim, olha, então vamos fazer assim, ó, você vai trabalhar 35 anos. Você vai trabalhar 35. Se você começar com 25, você vai trabalhar até 60? 60 anos. Tá. Então, eu estou colocando um tipo de ciclo. 35. 35, você vai fazer 35 anos de serviço. Tá? Vamos colocar ciclos de 7 anos. Ciclos de 5 anos que eu falo, 5. Então, seriam 7 ciclos de 5 anos. Sim. 5 vezes 7, 35. Então, é mais ou menos o seguinte. 60 anos, está lá a marquinha. Você já viu aquele GPS que tem uma marquinha quando você vai chegar? Não tem uma marquinha? Você o ponto exato. Então, ali é onde eu vou pendurar a chuteira. Isso, o objetivo é aquilo ali, né? Então, tá bom. Então, eu quero, daqui a 35 anos, pendurar a chuteira aqui. E eu quero um determinado resultado. E eu tenho pequenas conferências a cada 5 anos. Eu tenho 7 conferências muito importantes. E eu tenho, nesses 5 anos, eu tenho conferências de ano em ano. Então, eu vou fazer 5 conferências e uma geralzona a cada 5 anos. Depois eu vou de novo. E essas conferências de ano, eu faço uma por mês. Essas conferências, para o pessoal que está nos ouvindo entender, seria o quê? É uma autoavaliação? Não, essa conferência, primeiro, a gente poderia começar de fora para dentro assim. A conferência que eu entendo é o seguinte, existe normalmente os projetos, eles são mais, eles ficam mais fortes, mais evidentes, em relacionamento. Em relacionamento eles aparecem mais. Porque eu tenho vontade de Mas quando o senhor fala casa. de relacionamento, é um modo geral. Não, relacionamento, vamos supor, você tem a sua companheira, Sim. então, naturalmente, você conversa com ela sobre o futuro. Sim, sim. Às vezes você não conversa com seus colegas sobre o futuro, vocês conversam sobre presente, sobre futebol, piada, sobre coisa de como é que faz para passar o tempo. Hoje é sábado, não tem nada para fazer, eu vou bater papo. Já trabalhei,
Você não vai falar, fulano, vem cá, deixa eu te contar o meu projeto de futuro. Não é assim, isso não se conversa com um colega. Eu não sei, eu nunca vi dois homens Não, é. sentados. Se não for para específico para aquilo, né? Agora quando é em relacionamento tem não, mãe, porque eu penso em fazer isso. E tem gente que pensa, mas não conta para ninguém. Uma vez eu estava dando a palestra, eu falei, ó, tem alguém aqui na palestra que fica pensando e até consegue imaginar a loja que vai ter, quantos funcionários trabalhando, consegue imaginar isso? Tem alguns que fazem isso? Aí tinha umas 30 pessoas, né? Um olhou para o outro, tá calado, né? Percebe? Porque tem gente que faz isso, certo? Que fica sonhando com isso. Eu comecei a tocar o dedo na ferida, né? Aí foi. E tá todo mundo olhando, né? E eu queria falar de meta, né? Aí alguém perguntou, professor, eu vou falar. Eu sou desse jeito. Será que tem remédio para mim? Será que tem conserto? Eu falei, não, então você salvou minha palestra. Porque você foi o único que mostrou que tem meta. Aqui ninguém tem. Todo mundo está querendo decorar o que é meta. Que mas reconheceu, meta não né? é para decorar. Uhum. Meta não é para decorar. Meta é para fazer o que você está fazendo. Olha, se toda segunda-feira você está pensando em alguma coisa, não se surpreenda que essa coisa vai acontecer. Porque na sua cabeça ela já existe. Só que quando você tem alguma coisa na cabeça, você começa a falar não para tanta coisa. Tudo que você vai fazer, olha, se eu fizer isso, vai atrapalhar aquilo que eu quero. Aí você não faz. Justamente. Se eu fizer isso agora, coisas do tipo, comprar um carro, fazer um financiamento, às vezes alguma coisa, mas se eu fizer isso, eu costumo até dizer o seguinte, então, já que você vai fazer isso agora, então apaga, sonha menos. Vai apagando o seu futuro. Não, mas eu não quero, então você tem que apagar agora. É tipo assim, nós temos uma regra na vida que não tem como você ficar no presente e no futuro com a mesma intensidade se abrir mão uma coisa da outra. Para me entender, professor, o que o senhor está falando é tipo assim, a gente tem hora que tem que abrir mão de algumas coisas, é isso que o senhor está tentando falar? Ou não? Se você tem dois, eu acho que fica mais fácil imaginar o seguinte, você tem duas pessoas. Você tem uma pessoa, por exemplo, que fala que está há 1 ano e que não tem resultado. E você pode ter uma outra pessoa que durante 1 ano ela fez 12 conferências. Eu te falo o seguinte, será que 12 conferências não dá para achar alguma alternativa? Entendi, chegar num consenso entre você mesmo, né? Então quer dizer que eu cheguei à conclusão que eu estou fazendo alguma coisa a primeira vez e eu percebi que não estava dando resultado, vamos colocar por mês. Aí eu fui para o 2º mês. O que você mudou? Não, mas eu peguei e fiz de novo e o resultado não veio. Aí depois eu fiz de novo, mais 12 vezes. Eu costumo até dizer o seguinte, a gente sempre tem que errar para aprender. Agora, errar 2 vezes o mesmo erro, aí eu já não vejo sentido. Não, porque a gente erra uma vez, certo? E errar é muito bom. Cada negócio tem um tempo, professor? Cada negócio tem um tempo ou não? O que o senhor acha sobre isso? Tipo assim, o escritório tem um tempo, a advocacia tem outro, um lava-jato tem outro. Como que o senhor vê isso? Tem que ver o seguinte, aí já, por isso que eu falo que está na cabeça da pessoa. Tem gente, por exemplo, que queria ter um negócio. É um tempo. Tem outros que achou que é possível ter 2. Já é outro tempo. Tem outro que já acha que é possível ter 10. Tem um outro que é possível ter 20. Então você veja bem que... E tem gente que tem 20. Tem gente que tem 20 lojas. Tem. Tem gente que tem muitos alqueires de fazenda. Mas então, por que acontece isso? Porque as cabeças não são iguais. O limite que cada um coloca na sua cabeça é diferente, o esforço que faz também. Né? O que tem que lembrar também é que no empreendedorismo é o seguinte, quando você está ali nos seus 4 anos, 5 anos de empreendimento, lá no início, tem coisa que... Vou pegar um exemplo assim, se você comprar, quando você está começando a vida, se você comprar um carro muito caro, você vai ter que pagar aquele carro com suor. Sim. Tá. Agora, se você pegar e deixar esse carro lá para frente, lá para os seus, depois de não sei quantos anos de empreendimento, o seu empreendimento paga aquele carro para você e ainda sobra dinheiro para ele crescer. Então você não está mais suando para pagar aquele carro, você está suando para tomar conta da sua empresa, que você já tem ela na sua mão, e ela está te presenteando com um carro.
certo? Para uma pessoa que olha você na rua, você e uma outra pessoa, vocês são iguais, porque vocês dois têm o mesmo carro, só que tem uma diferença. Tem um que está se matando para manter aquele carro, está suando demais, e às vezes não tem nem tempo de curtir ele. Justamente. E você está com o mesmo carro e curtindo ele. Porque não é você que paga, você já tem alguém, o seu empreendimento pagando. Mas quando é que acontece isso? Quando a pessoa ela consegue ter paciência para esperar as coisas acontecer. Boa. Para esperar as coisas acontecer. Tem um estudo isso é um estudo americano, se não me engano, de Harvard, que mostra o seguinte: eles fizeram, chama The Marshmallow Test. Se você entrar na internet, procurar, tem lá. Coloca o marshmallow para a criancinha lá na frente assim, coloca aqui para de marshmallow, e aí fala para a criancinha: olha, você é o seguinte, se você esperar 15 minutos para comer esse marshmallow, você vai ter o segundo marshmallow, certo? E as criancinhas estão lá, e aí colocava o reloginho, você fica até rindo de ver o reloginho passando. Né? Isso. Vídeo no YouTube tem essa característica. Ele fica por muito tempo e parece que depois de um certo tempo ele começa a aumentar. Justamente. É diferente de uma postagem nas outras redes sociais que postou, desapareceu. O Reels, por exemplo, o Store. Postou, desapareceu. Acabou, né? A pessoa nem lembra não, depois. Nem quem fez. Né? No YouTube, não. Então esse marshmallow test está desse jeito lá. Aí perceberam que algumas crianças, elas, pelo fato de querer o segundo marshmallow, não comiam o primeiro. Entendi. Então colocou várias crianças lá e aí ficava testando. Algumas, na hora que viu o marshmallow, a coitadinha, ela quer comer, porque é tão gostoso. Aí ela passava, cheirava, colocava a língua. Nossa, mas é gostoso demais. Aí comia. Ah, mas não pode comer? Não pode. É tipo assim, na verdade o que a professora disse é o seguinte: olha, você fica à vontade. Eu posso comer? Pode. Agora, se você esperar, tem mais 15 minutos. Ela ficava de frente lá. Então tá bom. Certo? E isso, vamos tentar, Levi, estamos de assunto? Não, estou mudando de assunto não, porque se ficou 12 meses parado, algumas sem faturamento, você percebe que, talvez até, mas por que, e outra coisa, não tomou providência ainda, porque está empatado ainda, certo? Então, a gente pode até analisar o porquê que acontece isso, certo? Mas eu diria o seguinte, é que nada foi feito, o resultado não mudou, então, em princípio, até agora, tipo assim, pode não ser gostosinho, mas nada foi feito ainda. Ainda. Esse negócio do marshmallow, eles cruzaram o seguinte: e essas crianças, o que foi feito com elas 25 anos depois? Percebeu que tinha uma relação direta. Uma relação direta entre, por exemplo, esperar. Aquelas crianças que esperaram 15 minutos para o segundo marshmallow cruzado, perceberam que elas tiveram famílias mais estruturadas, não envolveram em drogas, foram para a universidade, certo? E elas tinham uma qualidade de vida bem melhor do que aquelas que tinham um problema antecipado, certo? Aquelas que tinham aquela ansiedade de resolver as coisas. Só que esse estudo desde mostra... muito novo, né, professor? Só que veja bem que isso, o sistema formal, ele não percebe, ele não enxerga isso, porque nós não trabalhamos com competências não cognitivas. Paciência, persistência, isso não faz parte da escola. Escola faz parte a 2+2. 2+2 são 4. É tudo dentro da lógica, né? O Paulo Henrique é o homem da comunicação. Quem que é o sujeito? O Paulo Henrique. O que ele faz? Então, a gente aprende e a gente é julgado por isso. Mas paciência, persistência não faz parte. Tá? Então, esse estudo das crianças mostra o seguinte: tem hora que tem que ter paciência. Certo? E esse estudo deixou bem claro isso. Ah, mas então, quer dizer, você montou um negócio, está com 2, 3 anos, você pega e faz investimento grande, pronto, e agora, o que faz? Não, mas eu acho que, inclusive, isso é muito comum, não nos empreendedores, mas eu acho que a vida que a gente leva é a vida que a gente tem que ser agora, né? Até parafraseando Elvis Presley. A gente não está sabendo esperar, então, professor. Não, mas veja erros. Bem, olha só. No caso de ficar 12 meses, eu já estou falando, já está esperando demais para tomar providência, concorda? É a mesma coisa também, já está esperando, está procrastinando. Mas se, por exemplo, se o faturamento está empatando tem 1 ano, significa que tem 1 ano que
Que Outra alguma coisa tem que mudar, é, né? agora, primeiro que às vezes pode até na hora que fala, eu não sabia que tinha que tomar providência, então agora já sabe. Já é um ponto. Já é um ponto. Ah, tá, então quer dizer que nunca me falaram que eu não posso aceitar isso. Agora já sabe. Você não pode aceitar. Você já deveria ter feito 12 conferências, certo? Agora tem um detalhe. As conferências, elas não, normalmente são feitas em fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Por exemplo, hoje são 2 de dezembro. Então eu vou lá no banco, eu olho na minha conta lá e vejo quanto eu tenho. Porque já virou um mês. Bem, se deu certo, então vai ter dinheiro lá. Se não deu certo, se está negativa a conta, é porque não foi tão bem. Veja bem que eu estou achando que eu conferi o estoque de dinheiro no final de cada mês, somente o dinheiro já seria pronto. Seria o controle. Eu acho que a maioria das pessoas elas pensam assim, não, é só olhar lá, ó, o que sobrou, ver o que tem na gaveta, ver o que tem de cheque pré-datado, ver o que tem no banco. Então, sobrou, então pronto. Eu tenho algumas dúvidas, assim, professor, É. dentro desse assunto, eu tenho 3 dúvidas, assim. Uhum. Será que uma empresa que chega no final do ano sem dinheiro, mas com investimento, também não é legal? Não, mas veja bem, quando você pega e fala Porque às vezes a empresa, tá. ela investiu, entendeu? Entendi. Às vezes a empresa investiu ali e o que acontece? Ela não tem dinheiro em caixa, mas ela fez o quê? Investiu. Isso também não leva em consideração? A questão é que, veja bem que o que eu disse para você foi o seguinte, a pessoa, ela confere, vamos imaginar assim, não, sobrou dinheiro, bem, está resolvido. Sobrou dinheiro é porque sobrou dinheiro, não sobrou dinheiro é porque não tem. Aí você já falou 2 coisas que, na verdade, já começa a ter a necessidade de, vamos dizer assim, de separar as coisas. Dinheiro que você faz investimento, lembrando que investimento é algo que você faz para crescer o seu empreendimento. É uma nova capacidade produtiva, é uma máquina que você comprou, é um investimento em imóvel que você fez, é um maquinário que você comprou. São coisas que você faz e que uma hora vai encerrar o pagamento dela, ela vai se pagar, vai te pagar, certo? E, eventualmente, você vai utilizar ela por muito tempo. E ela vai ficar te dando lucro por muito tempo. A gente chama isso de investimento, certo? Se eu coloco investimento junto com as outras coisas, eu falo que o dinheiro... Mas na hora que eu falo que o dinheiro desapareceu, porque às vezes acontece que o dinheiro desaparece, mas não teve nenhum investimento. Isso. Não teve investimento e não tem o dinheiro. Aí o que eu faço? Mas o que se sabe da empresa? Eu vou pegar e falar algumas coisas assim um pouco mais, que são evidências, né? Que a gente poderia, caso existisse possibilidade, porque às vezes o diagnóstico é mais ou menos o seguinte, é como se você falasse assim, olha, conta para o médico o que pode ser que uma pessoa está sentindo, eu uso muito esse exemplo, ela está com febre. O que você acha que o médico vai dizer para a pessoa fazer? Certo? Provavelmente o médico vai dizer o seguinte, olha, pede para ela fazer, eu preciso dar uma olhada, e ela vai ter que fazer um punhado de exame. Isso, a fonte do problema, né? Pronto. Então, faltar dinheiro é igual faturamento. O faturamento é igual. Então, o que está acontecendo? Bem, vamos destrinchar isso? Tá. Então, poderia ter alguns exames que poderia fazer. Tá? Eu vou comentando assim, alguns exames. Lembrando aquela ideia. É culpa de quem não? Não é culpa de ninguém. Mas é tipo assim, se depois que eu te falar isso, você não aplicar, então aí é tipo assim, quer dizer que você agora sabe, sabe e não está querendo usar. Aí eu fico lembrando, mas é que eu não gosto que ninguém me fala o que eu tenho que fazer. Aí eu vou lembrar, olha, o resultado que você tem é resultado do que está na sua cabeça. Então vamos colocar mais alguma coisa na cabeça agora para mudar esse resultado.